Eu tenho certeza que se você mora na Irlanda ou está indo para lá agora, você com certeza deve ter se deparado com diversas notícias, manchetes e até mesmo comentários no Facebook falando sobre a dificuldade que está de se conseguir uma casa para morar. Diversas pessoas estão aceitando morar em barracas, parques e até mesmo no aeroporto por conta dessa crise imobiliária que está acontecendo. Mas por que será que essa crise imobiliária está acontecendo? E será que esse é um bom momento para você ir fazer seu intercâmbio? É para responder essas perguntas que a gente resolveu gravar esse vídeo aqui te explicando tudo o que você precisa saber sobre um viés econômico, sobre essa crise imobiliária que está se alastrando lá na Irlanda. No final do vídeo, eu também vou estar comentando a minha opinião pessoal se é ou não um bom momento para você ir para a Irlanda. Se esses assuntos te interessam, fica com a gente até o final do vídeo. Sejam bem-vindas e bem-vindos. Se essa é a primeira vez que estamos nos encontrando, muito prazer. Eu me chamo Yuri Leite e sou o fundador aqui do canal da InvestSpace. A InvestSpace é uma plataforma focada em ajudar você que é brasileiro e que está residindo no exterior ou querendo residir no exterior a realizar os seus tão almejados sonhos. Isso através de uma boa gestão financeira e dos investimentos. Se você for brasileiro e está indo para o exterior, já se inscreve aqui embaixo no canal e ativa as notificações, que a gente tem muito conteúdo para te ajudar durante o seu tempo fora do Brasil. No vídeo de hoje vamos falar sobre um assunto que está sendo uma pedra no sapato de muita gente que está morando lá na Irlanda, que é justamente a crise imobiliária que está acontecendo por lá. Mas para te explicar isso sobre um viés econômico, primeiro a gente tem que definir o que é uma crise imobiliária para a economia. E na economia, a gente define uma crise imobiliária quando há um desencontro significativo entre a oferta e a demanda. Isso pode acontecer em dois cenários possíveis. O primeiro cenário é quando há uma oferta muito maior do que a demanda. E isso faria o preço cair. É o que está acontecendo, por exemplo, lá na China, nas cidades fantasmas. Não é o assunto que a gente vai tratar nesse vídeo. O que a gente vai tratar nesse vídeo é justamente a outra forma que pode estar acontecendo, que é quando a demanda é muito maior do que a oferta. Isso faz os preços subirem e é o que está acontecendo lá na Irlanda. Agora que você já entendeu o que é a crise imobiliária, você com certeza já percebeu que para te explicar o que está acontecendo lá na Irlanda, a gente vai ter que adentrar no que está acontecendo com a oferta e com a demanda por lá para poder entender o cenário. E para isso, a gente vai dividir em três cenários aqui, que é justamente o cenário antes da pandemia, para ter uma noção do que estava acontecendo por lá, durante a pandemia, para ver se melhorou, piorou, o que aconteceu, e agora no cenário pós-pandemia. Sendo assim, vamos começar o vídeo aqui te explicando o que estava acontecendo no cenário pré-pandêmico, até abril de 2020. E para mostrar isso, eu queria mostrar uma matéria que eu li logo quando eu cheguei lá na Irlanda em 2018. Porém, eu não consegui encontrá-la na internet e por isso eu decidi compartilhar uma história pessoal minha. Eu cheguei na Irlanda em 2018, em março de 2018, logo depois daquela grande nevasca que parou tudo. Por conta da nevasca, eu perdi 4 dias daqueles 14 dias que são obrigatórios quando você compra seu curso. Você tem que ter 2 semanas de residência, pelo menos, para poder ser aceito lá na imigração. Como eu perdi 4 dias, eu fiquei apenas 10 dias nessa residência temporária para achar um lugar definitivo. E após procurar arduamente por esses 10 dias uma casa para ficar definitiva, eu não consegui encontrar. Eu tinha que sair às 12 horas de uma quarta-feira, era 6 horas da manhã e eu ainda não tinha uma residência para ir. Eu, desesperado, postei lá no Facebook pedindo ajuda das pessoas para ver se alguém teria alguma casa pelo menos para eu passar a noite até arrumar alguma coisa definitiva. Para minha sorte, eu consegui sim uma vaga definitiva nesse dia. Uma pessoa me respondeu e disse que teria uma vaga para mim porque tinha liberado uma cama lá na casa dela. Mas por que eu estou compartilhando essa história com vocês? Porque eu preciso que vocês entendam que no cenário pré-pandêmico já tinha uma crise imobiliária. Nessa notícia que eu não achei aqui para mostrar para vocês, eles diziam que de acordo com as estimativas deles, a Irlanda precisava aumentar o número de construções de casas em 30% ao ano para chegar em 2030 com casa suficiente para toda a demanda que chegaria até lá, de acordo com as estimativas deles. Agora que eu já terminei de compartilhar a minha história com vocês, deixa eu apresentar alguns números para vocês. E para compartilhar esses números, eu peguei dados oficiais do governo, de um site chamado Central Statistic Office, CSO, lá da Irlanda, que é tipo um IBGE deles, que ele é responsável de mensurar esse tipo de informação.
E para começar, eu queria mostrar para vocês a quantidade de pessoas, do aumento populacional que eles têm por lá anualmente, para você ter uma noção da quantidade de demanda, né, quantidade de pessoas que aumenta todos os anos por lá. De abril de 2017 até abril de 2018, 34 mil pessoas tinham migrado para a Irlanda. Isso aqui é o total de gente que entrou, menos o total de gente que saiu. Porém, um aumento populacional foi de 64.500. Já em abril de 2019, o número de gente que tinha migrado para lá tinha caído bem pouquinho. 33.700 foi o total de gente que entrou. E o aumento populacional foi novamente 64.500. De 19 para 2020, esse aumento foi modificado, porque em abril de 2020 já estava inserido aquela questão pandêmica, que a gente já vai adentrar quando for falar durante o cenário, durante a pandemia. Mas só para vocês terem noção, vejam aqui, 28.900 foi a quantidade de pessoas que tinham entrado até abril de 2020, que já mostrava um certo impacto em relação a abril de 2019. O total de aumento populacional foi de 55.900, uma diminuição de aproximadamente 9.000 pessoas. Já era bem significativo, mas a gente vai adentrar isso com mais informações quando for falar do cenário pandêmico, como eu falei. Agora você já tem uma noção da demanda no cenário pré-pandêmico, vamos falar agora da oferta. A quantidade de casas que foi adicionada no mercado em 2019 foi 17,8% maior do que tinha sido em 2018. Em 2019, foi adicionado 21.133 casas, enquanto que 2018 tinha sido 17.944. E só para você ter noção, como esse aumento de 17,8% não foi tão significativo assim, um outro relatório também do CSO mostra o aumento que teve de preço de aluguel em relação a outros anos. E vejam só, nesse relatório aqui, nessa tabela aqui, ele coloca 2015 como uma coisa fixa. E aí ele vê o aumento percentual de cada ano, ou redução, né, se for comparar com anos anteriores, em relação a 2015. Mas o importante para a gente aqui ver é que em 2019 teve aumento de 3,1% em relação a 2018, mostrando que, mesmo com um aumento de quase 18% de casas construídas, o preço para se comprar uma casa ainda estava aumentando. E isso acontece porque a quantidade demandada ainda era maior do que a quantidade ofertada. E é isso que a gente tem para um cenário pré-pandêmico. Muitas casas sendo criadas, mas ainda não na mesma dimensão que seria necessário para atender toda a demanda que estava chegando por lá. E assim começa o cenário durante a pandemia, que foi de abril de 2020 até mais ou menos finzinho ali de 2021. E eu queria começar explicando um pouco da oferta, porque em 2020 teve uma redução de casas construídas de aproximadamente 2%, e em 2021 teve uma redução de aproximadamente 0,5% de um patamar que já havia caído praticamente 2%. E você pode estar até pensando, Yuri, mas 2%, 0,5% não são tão significativos assim, são? E eu poderia concordar com você se a gente já não tivesse visto que antes da pandemia a gente já estava numa crise imobiliária, já precisava de muito mais casa do que estava sendo construído. Porém, esse cenário aqui não foi muito sentido durante a pandemia, porque a demanda também foi muito afetada. Só para vocês terem noção, durante a pandemia, o governo decidiu fechar as fronteiras e não aceitar mais pessoas entrando. Inclusive, se vocês olharem nessa manchete aqui, que é de março de 2020, você pode ver que a Irlanda fechou todas as escolas e universidades por conta do corona. Inclusive, também fechou as fronteiras, como eu mencionei. Isso fez com que vários setores sentissem por conta do Covid. Mas a gente não vai adentrar nesses setores específicos, a gente vai voltar aqui para a crise imobiliária, porque é importante você entender que quando fechou-se as fronteiras, não só reduziu a quantidade de pessoas vindo para a Irlanda, como também muita gente que estava na Irlanda e não tinha como se manter ou preferiria estar no seu país de origem por diversas razões, saíram também da Irlanda. Isso fez com que, por exemplo, landlords tivessem que abaixar o seu preço por conta de não ter gente suficiente para aquela quantidade de oferta. No meu caso pessoal, por exemplo, o meu aluguel que era 512,50 reduziu para 350, depois para 300 e depois para 250. E essa redução aconteceu justamente porque a demanda tinha sido muito afetada. O governo, vendo esse cenário, ele não poderia admitir que tanta gente saísse assim, porque a economia da Irlanda é extremamente dependente da mão de obra externa. E não só isso,
a economia em geral de qualquer país também é dependente da quantidade de vezes que o dinheiro circula ali dentro da economia. Por ter menos gente, o dinheiro circularia menos. E por conta disso, o governo colocou em prática diversas políticas justamente para abafar esse tipo de cenário. E essas políticas, como por exemplo, foram o fato deles terem adicionado o Covid Welfare Payment, que é aquele assistência social por conta do Covid, o fato deles terem estendido o visto, isso manteve muita gente que sairia do país dentro do país. E só para vocês terem noção aqui da quantidade de pessoas que estavam entrando e saindo durante essa questão da pandemia, eu trouxe esse relatório aqui que mostra que em 2021, no caso até abril de 2021, tinham entrado 11.200 pessoas. Porém, dessas 11.200, 7.300 eram inclusive os próprios irlandeses que estavam em outros países e estavam voltando para a Irlanda pelos mesmos motivos que o pessoal estava saindo, que é justamente ficar perto da família, ou por ser mais simples e estar na Irlanda, por já conhecer, enfim, diversas possibilidades. Isso aqui foi o cenário durante a pandemia. A quantidade de casas não aumentou significativamente, mas como a demanda tinha sido afetada, isso não foi tão impactante assim ao ponto de ter algum problema ali na questão das residências. Porém, agora já adentrando no cenário pós-pandêmico, eu não vou ter nenhuma informações tipo oficial, relatório para mostrar para vocês, porque o relatório até abril de 2022 ainda não foi lançado e a quantidade de casas só vai ser anunciada em janeiro de 2023, porque é até o final do ano. Mas já dá para você ter uma noção. Durante o cenário pandêmico, muita gente foi impedida de ir para a Irlanda. Muita gente já tinha comprado intercâmbio, cursos de universidade, ou estava fazendo universidade online e quando abriram a fronteira, tiveram que voltar para a Irlanda. Isso fez com que, a partir de maio, junho de 2021, quando as fronteiras abriram, muita gente entrou novamente na Irlanda. E não só isso, quando abriu-se de vez as fronteiras, muita gente que estava com seu intercâmbio parado, esperando a crise passar, foi de vez para a Irlanda. Isso fez com que a quantidade de demanda, a quantidade de pessoas na Irlanda aumentasse significativamente. E só para você ter uma noção de como isso aumentou, eu tenho essa manchete que saiu recentemente, que mostra que a quantidade de brasileiros apenas na Irlanda quintuplicou em 6 anos. Tinha saído de 13.600 pessoas para 70 mil. E obviamente que aqui ele está falando só do brasileiro e também está falando de um cenário de 6 anos, né? Desde 2016 até 2022. Mas isso aqui é só uma demonstração de quantas pessoas entraram no país ao decorrer do tempo. E especificamente de 2021, quando abriu as fronteiras, até agora. E não só isso, ainda houve diversas extensões de vistos que acabaram agora em maio. Então, até agora em maio, ainda tinha gente que estava acumulado desde 2018, quando eu cheguei, que tinha pego extensão atrás de extensão, e ainda estenderam para quem vai fazer a universidade. E eu não estou adentrando aqui se isso é bom ou se isso é ruim, porque não cabe a mim decidir. Eu estou apenas falando do viés econômico dessas decisões, tá certo? Então, no overall aqui, a gente viu que a quantidade de casas sofreu um impacto muito grande durante a pandemia, enquanto que a quantidade de pessoas também sofreu durante a pandemia, mas agora que abriu as fronteiras novamente, todo mundo está voltando para a Irlanda ou indo para a Irlanda fazer seu intercâmbio, e é por isso que está acontecendo esse cenário de crise imobiliária. Mas agora que você já entendeu a questão da crise, será que esse é um bom momento para você ir para a Irlanda? E eu te respondo da seguinte forma: se fosse só a questão de crise imobiliária, não seria um problema, porque a crise imobiliária, como eu já expliquei, também estava em 2018 e eu estou vivo aqui, deu tudo certo. Inclusive, isso me fez crescer ainda mais. Porém, como além da questão da crise, também temos a questão da guerra lá na Rússia e Ucrânia, isso afeta diretamente a energia, porque a Rússia ela é produtora de gás natural e praticamente toda a Europa compra lá da Rússia. Inclusive, a Irlanda produz gás natural, só que ela não é autossuficiente, ela precisa exportar do UK, do Reino Unido, e o Reino Unido exporta da Rússia, então diretamente ela é dependente da Rússia. E quando chegar o inverno agora, se essa guerra não tiver acabado, é possível que a Rússia use isso como uma forma de chantagem contra a OTAN e coloque a Europa toda para se congelar durante o inverno. É por isso que está essa preocupação gigantesca em praticamente todos os países da Europa.
E por conta disso, eu não recomendo você ir agora. Eu acharia válido, inclusive é o que estou fazendo no momento, eu estou no Brasil, justamente por conta desse cenário de guerra. Assim que for resolvido, eu planejo voltar para a Irlanda. Eu tenho que dizer que esse comentário reflete apenas a minha opinião. E se você quiser ir, não quiser me escutar, é só ir e não me escutar. Mas fique ciente que você pode ter uma experiência muito pior do que você teria se não houvesse a guerra e se não houvesse a crise, ou se não tivesse essa crise tão grande como está agora. Sendo assim, é você com as suas decisões em risco. Então, gente, agradeço muito quem ficou aqui até o final do vídeo. Se você curtiu esse vídeo, deixa aqui o seu like para a gente saber que você está gostando do conteúdo. E se não gostou, não tem problema. Deixa o dislike também, que é para a gente saber que você não está gostando. Eu peço que, se você quer que eu faça essa análise aqui sobre qualquer outro tema de qualquer outro país, que deixe aqui embaixo nos comentários o país e o tema que eu pesquiso e trago um vídeo feito esse aqui para vocês. E se você ainda não se inscreveu, se inscreve aqui embaixo, não se esquece. Isso ajuda muito a gente a crescer, principalmente agora que a gente está começando o nosso canal. Agradeço a todos que ficaram até então e até o próximo vídeo. Ah, e eu vou deixar 2 vídeos aqui para vocês assistirem. Do lado de cá, falando sobre uma plataforma de renda fixa que pode te render até 13% ao ano, que ela é muito segura. Vale super a pena você dar uma conferida. E do lado de cá, eu vou estar falando aqui como você pode estar investindo na Europa. Agradeço a todos e até o próximo vídeo.